Esther viveu em um tempo em que o povo judeu estava espalhado pelo vasto império persa, longe de sua terra e sem proteção própria. Ela era uma jovem órfã, que havia perdido pai e mãe ainda muito cedo, e foi criada por seu primo Mordecai, um homem justo e fiel à sua fé. Apesar das perdas, Esther cresceu com humildade, caráter e temor a Deus, mesmo vivendo em uma terra estrangeira. Naquele período, o rei Assuero governava um dos maiores impérios do mundo. Em um grande banquete real, a rainha Vasti foi convocada pelo rei, mas se recusou a atender sua ordem diante de todos. Sua atitude foi vista como desobediência, e ela acabou sendo removida do trono. Para evitar que aquilo se repetisse, o rei decidiu escolher uma nova rainha entre as jovens mais belas de todas as províncias do império. Esther foi levada ao palácio, assim como muitas outras jovens. Ali, ela passou por um longo período de preparação, mas, mais do que sua beleza exterior, havia algo diferente nela. Esther era discreta, respeitosa e sábia. Ela conquistou o favor de todos ao seu redor, inclusive do rei, que a escolheu como rainha. Ainda assim, por orientação de Mordecai, Esther não revelou sua origem judaica. O tempo certo ainda não havia chegado. Enquanto Esther vivia no conforto do palácio, uma grande ameaça se formava. Amã, um dos homens mais poderosos do reino, foi promovido a uma posição elevada e exigia que todos se curvassem diante dele. Mordecai, porém, se recusava a se ajoelhar, pois não prestava reverência a homens. Isso despertou em Amã um ódio profundo, mas sua vingança não se limitou a Mordecai. Ele decidiu exterminar todo o povo judeu. Amã manipulou o rei e conseguiu que fosse assinado um decreto determinando que, em uma data específica, todos os judeus do império seriam mortos. Quando Mordecai soube disso, ficou devastado. Vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e clamou publicamente. Ele então enviou uma mensagem a Esther, pedindo que ela intercedesse junto ao rei para salvar seu povo. Esther ficou aterrorizada. Havia uma lei clara. Ninguém poderia se aproximar do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. A punição era a morte, a menos que o rei estendesse o cetro. Esther hesitou. Foi então que Mordecai lhe enviou palavras que mudariam sua vida para sempre. Ele disse que, se Esther permanecesse em silêncio, o livramento viria de outro lugar, mas ela e sua família pereceriam. E completou com uma pergunta que atravessou gerações. Quem sabe se não foi para um momento como aquele que ela chegou ao reino? Diante disso, Esther tomou uma decisão que exigia mais fé do que coragem. Pediu que todo o povo judeu jejuasse por 3 dias, enquanto ela e suas servas fariam o mesmo. Não havia garantias, não havia planos alternativos, apenas fé. Após o jejum, Esther se vestiu com suas roupas reais e entrou na presença do rei. Cada passo poderia ser o último. O silêncio era absoluto. Então, o rei estendeu o cetro. Esther havia encontrado favor. Em vez de revelar tudo imediatamente, ela agiu com sabedoria. Convidou o rei e Amã para um banquete, e depois para um segundo banquete. Enquanto isso, Amã, cheio de orgulho, planejava matar Mordecai. Mandou construir uma forca enorme para executá-lo. Mas naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Pediu que os registros do reino fossem lidos e descobriu que Mordecai havia salvado sua vida no passado e nunca fora recompensado. No dia seguinte, Amã foi humilhado ao ser obrigado a honrar publicamente o homem que pretendia matar. No segundo banquete, Esther finalmente revelou a verdade. Declarou sua identidade judaica e denunciou o plano maligno de Amã. O rei ficou furioso ao perceber que sua própria rainha estava condenada pelo decreto que ele havia assinado. Amã foi condenado à morte
na forca que ele mesmo preparara. E um novo decreto foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem. O dia que seria de morte se transformou em livramento. O povo judeu foi salvo, e a tristeza deu lugar à alegria. Mordecai foi exaltado, e Ester cumpriu o propósito para o qual havia sido colocada no trono. A história de Ester nos ensina que Deus não precisa aparecer de forma visível para estar no controle. Mesmo quando seu nome não é mencionado, sua mão está conduzindo cada detalhe. Ester não foi escolhida por acaso, nem chegou ao trono apenas por beleza. Ela foi posicionada para um propósito maior do que ela mesma. Ester sentiu medo, hesitou e correu riscos reais. Ainda assim, decidiu não se calar. Sua coragem salvou um povo inteiro. Essa história nos lembra que o silêncio diante da injustiça também é uma escolha, mas a obediência, mesmo com medo, pode mudar destinos. Talvez, assim como Ester, você esteja exatamente onde está por um motivo que ainda não entende. E quando o momento certo chegar, sua decisão, por menor que pareça, menos pode ser a resposta para a vida de muitos.